Gênesis capítulo 35, nós vamos ler os versículos de 1 a 5. E se você puder se colocar em pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Gênesis capítulo 35, versículos 1 ao versículo de número 5. E nós vamos falar sobre o avivamento bíblico. O avivamento bíblico. Se você achou, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós pedimos agora que a Tua palavra venha falar à nossa vida, ao nosso coração, e nos transformar, ó Pai. Ajuda-me, Senhor Deus, com esta responsabilidade, ó Deus, que o Senhor possa me usar para que o Teu povo seja edificado e o nome do Senhor exaltado. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? O avivamento bíblico. Avivamento significa abandonar o pecado para andar nos passos de Deus. Isso é avivamento. Eu vou repetir. Avivamento significa abandonar o pecado para andar nos passos de Deus. E foi o que aconteceu com Jacó, quando ele estava vivendo para Deus. Deus usou para livrar o povo de um mal terrível que sobrevinha sobre aquela terra, devido a uma conduta de vingança por parte de seus filhos. E eram dois, depois eu vou mencionar o nome dos dois. Ele foi informado pelo Senhor o que deveria fazer e logo o fez, com a ajuda dos que lhe deram ouvidos. E olha, interessante notar que um homem cheio de Deus, ele tem a atenção de todos. Ele é respeitado por todos e todos o obedecem. E ali ocorreu um avivamento espiritual, trazendo bênçãos à sua família e aos que estavam com ele. Então ele, a sua família e aqueles que estavam ao redor foram beneficiados através daquele avivamento espiritual. Então Jacó estava tão perto de Deus que o seu nome foi mudado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, para Israel. Então não era mais Jacó o enganador, mas sim Israel, aquele que lutava com Deus, aquele que luta com Deus. E é muito bom nós iniciarmos o ano pensando na nossa vida espiritual. Às vezes nós pensamos em tudo, nós pensamos em coisas, mas não pensamos na nossa vida espiritual. Mas o excelente é pensarmos, na verdade, iniciarmos o ano pensando na nossa vida espiritual. Pois ela é que irá definir como nós chegaremos ao final de tudo. A minha e a sua vida espiritual. Muitos colocaram como meta ficar mais próximos de Deus. Muitos. Hoje mesmo nós estávamos nos reunidos ali, os homens orando, e tiveram irmãos que disseram: olha, o meu desejo para esse ano é ficar próximo de Deus. Então muitos colocaram como meta ficar mais próximo de Deus, ter um viver mais íntimo com Ele, colocá-lo em primeiro lugar, visando a promessa escrita em sua palavra que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. É o que diz Mateus 6,33. Se preocupar com a vida espiritual é a decisão mais sábia a se tomar para que tudo possa se engrenar, fazendo com que a vida tenha um bom sentido. Olha, felicidade
Paz não é porque você está bem no seu trabalho. Felicidade e paz não é porque você tem muito dinheiro no banco. Felicidade e paz não é porque você é bem-quisto diante de pessoas. Não, felicidade e paz está quando nós estamos muito próximos de Deus. Quando eu me importo com a minha vida espiritual. Aí sim, eu vou ter felicidade, eu vou ter alegria, eu vou ter paz, eu vou ter realizações. Aí sim vai valer a pena. Quando nós pedimos pela direção de Deus, para Ele nos controlar e para nos firmar em seu caminho, então a sua compaixão, a compaixão do Senhor nos alcança e nós passamos a experimentar da sua bondade, porque Deus é bom. Deus é bom. A atitude daquele que está vivendo para agradar ao Senhor define a vida e tudo que está passando como sendo a maneira que Deus quer usar para a sua própria edificação. Se eu estou perto de Deus, eu vou chegar à conclusão de que o que eu estou vivendo, o momento em que eu estou passando, ele está dentro do controle de Deus, e é para minha edificação, e também para servir de exemplo, para que outros venham também a ser transformados. A nossa maior e melhor pregação está na nossa vida diária. Aquilo que eu estou representando para você, essa é a minha melhor pregação. O meu viver com Cristo realmente faz diferença na vida de vocês. Agora também, que é verdade o contrário. A minha falta de vivência com Cristo, ela também vai definir quem eu sou diante de você. E não vai ser uma bênção para você. Vai ser um problema. Então nós precisamos realmente desejar uma vida transformada. Um dos últimos sermões de Moody foi sobre o Salmo 84, e foi o salmo que nós lemos hoje à noite, em específico o versículo de número 11, que fala: não te retirará bem algum aos que andam na retidão. Eu vou repetir o texto. Não retirará bem algum. Para quem? Para aqueles que andam na retidão. E após pregar, uma senhora lhe pediu para orar pela salvação do marido, porque ela se preocupava muito com ele há anos. E ele respondeu da seguinte forma: eu vou orar sim sobre uma condição. Se a senhora já tiver cumprido o que diz o Salmo 84:11. E ele perguntou para ela: a senhora tem andado retamente? E ela respondeu: eu temo que não. Então ele falou: peça a Deus que lhe perdoe o passado e que a liberte de pecados habituais. E então prometa-lhe que vai fazer a vontade dele. Então foi isso que D.L. Moody pediu para essa senhora. E a mulher, ela imediatamente se ajoelhou, confessou as suas falhas e começou a endireitar a vida com o Senhor. Ela começou a viver para Deus. Naquele momento, ela decidiu: eu quero viver para Cristo. Sabe qual foi o resultado? No dia seguinte, o seu marido se converteu a Cristo. É isso que acontece quando nós realmente desejamos uma vida ao lado de Deus. Quando nós nos preocupamos em relação à nossa vida espiritual. Se eu estou próximo ou se eu estou longe de Deus. Se eu estou longe de Deus, eu preciso me aproximar dEle. Eu preciso fazer o que agrada a Ele. Eu preciso executar o que Ele está pedindo para mim, porque o que Ele está pedindo para mim é o melhor para a minha vida. E Deus sabe todas as coisas. E nós recebemos bênçãos, e bênçãos, e bênçãos, quando nós preocupamos com a nossa vida espiritual. Avivamento é exatamente isso. Matar o velho homem que existe dentro de nós, para vivermos segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é matar o velho homem e começar a viver um novo homem. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando o nosso desejo é agradar a Deus e glorificá-lo através de nossa vida,
então as bênçãos vêm sem medida, abundantemente. Experimente isso. Experimenta viver para Deus. Então agora nós vamos observar alguns acontecimentos num avivamento bíblico, diante do texto que nós lemos. Em primeiro lugar, o avivamento bíblico acontece quando se ouve e obedece à voz de Deus. E olha, eu vou falar de coisas simples. Eu vou falar de condutas que são lógicas, mas que produz avivamento espiritual. Aquele que quer experimentar de avivamento bíblico, precisa ouvir e obedecer à voz de Deus. O versículo 1 e o versículo 3 do texto que nós lemos diz o seguinte: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então Jacó, ele foi abençoado porque ele ouviu e obedeceu. E o avivamento, ele sempre começa com a palavra de Deus dizendo para mim e para você: levanta-te. Foi o que Deus disse para Jacó: levanta-te. Porque se nós ficarmos acomodados, nós não vamos conseguir avivamento espiritual. E se nós não dermos ouvidos à voz de Deus, nós não vamos conseguir avivamento espiritual. Este levantar é o mesmo que despertar, ficar atento, abrir os olhos. E se eu busco por avivamento espiritual, eu preciso me despertar para as coisas que são de Deus, que o agrada e que Ele está pedindo. Será que nós precisamos tomar essa decisão também? Levanta-te, desperta-te, pare de viver este marasmo espiritual. Não, vamos viver o avivamento espiritual. Vamos viver aquele desejo de servir a Deus. Vamos ouvir da voz de Deus e vamos obedecer. Se Ele está falando, é porque Ele deseja que eu e você estejamos seguindo este caminho para sermos bem-aventurados, pessoas prósperas, pessoas seguras, pessoas confiantes, pessoas que sempre conseguem ver além, e esse além é a esperança de ter Deus ao nosso lado sempre. Levanta-te, foi a expressão que Deus usou para Jacó. E o que ele fez? Ele ouviu e obedeceu. Então Deus sempre fala através da sua palavra, quando nós a lemos. Quando nós ouvimos um sermão ou um estudo, cabe a cada um de nós ouvirmos e obedecermos. Heine, ele foi um poeta alemão, conhecido por seu ateísmo e obras profanas e sensuais. Ele converteu-se em 1849. A sua transformação foi tal que ele confessou: houve em mim uma reação religiosa. Creio novamente num Deus pessoal. Não foi uma visão, nem uma voz do céu que me colocou no caminho da salvação. Foi a leitura de um livro, isto é, a Bíblia. Como o sol que nos aquece, como o pão que nos nutre, este livro nos aguarda cordialmente e com bênçãos. Irmãos, se eu não valorizar a Bíblia, não tem como eu experimentar avivamento espiritual. Se eu não buscar ouvir da voz de Deus, eu vou viver numa antipatia tremenda. Tremenda. Eu não vou sentir desejo de viver ao lado de Deus e nem de querer buscar Deus. Eu não vou querer. Então a palavra de Deus é tudo na minha vida. Como Deus falou com Jacó, Ele está falando comigo e com você hoje. O que eu estou dizendo agora é para mim. Se não servir para você, vai servir para mim.
Eu quero experimentar deste avivamento espiritual. Eu quero estar cheio de Deus para falar somente de Deus para as pessoas. É isso que eu desejo. Eu espero que você deseje também. Deus pediu para Jacó fazer um altar. Agora, na busca por avivamento espiritual, o nosso coração é o altar que Deus deseja começar a trabalhar em nós. E que Deus precisa trabalhar. Deus precisa trabalhar no meu coração para que eu possa experimentar desse avivamento espiritual. Mas eu tenho que permitir. Eu tenho que buscá-lo. Eu tenho que desejar que a minha vida espiritual seja realmente ativa, próspera, abundante e que sirva de exemplo para muitos. Nós precisamos cuidar do nosso coração espiritual para ver se Deus pode habitar nele. Como está o seu coração hoje? Eu quero te dizer o seguinte, que um coração sujo, invejoso, egoísta, rancoroso e orgulhoso, não tem espaço para a santidade de Deus. Não tem espaço para a santidade de Deus, fazendo com que o homem carnal predomine. Quando eu estou com o meu coração sujo, o homem carnal vai predominar sempre, sempre, sempre. E as minhas atitudes não irão me beneficiar, não irão glorificar a Deus. Então, para que o homem espiritual tenha domínio, faz-se necessário um coração puro, contrito, abnegado. O Salmo 51, 10, a expressão de Davi, pedindo perdão para Deus pelos seus pecados, ele disse o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, que seja a minha a sua oração. Senhor, por favor, cria em mim um coração puro, renova a minha vida, que eu tenha um espírito reto, para te servir, para te adorar, para te honrar, para te fazer conhecido entre as nações. Senhor, me ajuda. Jacó ouviu a Deus e foi a Betel para fazer o altar a Deus. E Betel significa a casa de Deus. E é na casa de Deus que Ele nos quer presentes. Se você está aqui nesta noite, pode ter certeza absoluta que você está agradando a Deus. Você está agradando a Deus. Se você está aqui nesta noite, eu não canso de dizer que Deus te quis aqui nesta noite. Foi Ele que te trouxe. E se você está ouvindo esta mensagem nesta noite, como eu estou ouvindo, então Deus quis falar deste assunto conosco nessa noite. Eu tenho convicção disso, irmãos. Certeza absoluta. Ninguém vai tirar essa ideia da minha mente. Ninguém, jamais. Porque eu sei que é verdade. Valorizar este lugar é valorizar o que o Senhor instituiu. É ser agradecido a Ele pelo que Ele nos deu. Você sabia que tem pessoas que estão reunidas debaixo de tendas? Sabia disso? Passa um e-mail para o pastor Lorinaldo e fala para ele enviar fotos para você, para ver onde que eles se reúnem para adorar a Deus, como culto e adoração a Deus. Se está chovendo, eles ficam molhados. Se está calor, eles também ficam molhados de suor. Não tem um teto resistente que os abriga. Não tem um sistema de som onde, às vezes eu tenho que falar até mais baixo, né? Porque eu fico gritando aqui, você pensando que você é surdo, não é? Mas não, mas eles não têm um sistema de som como nós temos. Sabe, eles têm banco sim, que eles mesmos produzem. Eles tiram madeira lá do mato, e vai lá e faz e confecciona os seus próprios bancos. Estão rodeados de florestas, de animais. Só que durante o culto, eles ficam lá, né, dando tapa nos mosquitos, nas muriçocas. Certamente que sim. E nós estamos abrigados. Nós estamos confortáveis.
O clima está agradável, mas mesmo assim nós temos ar-condicionado para nos favorecer. Será que nós temos que ser agradecidos a Deus por isso? Eles, para poder prestar um culto a Deus, eles andam quilômetros para chegar até o local de adoração a Deus, a pé ou a cavalo, ou de barco subindo rios. E nós? Quem está muito longe daqui da igreja, eu acho que está no máximo meia hora da igreja. Se está muito longe, se você está muito longe da igreja, você está meia hora. E certamente você pega o seu carro, simplesmente liga ele, e você é um bom motorista, consegue chegar aqui a tempo, não é? Para o culto. Será que nós temos que ser agradecidos a Deus pelo espaço que nós temos? Precisamos valorizar este lugar, sim. Precisamos. Jacó, ele sabia que Deus estava em todos os lugares, mas que Betel era o lugar especial para que a comunhão fosse desenvolvida com mais intimidade. Deus está em todos os lugares? Sim. Ah, pastor, mas se Deus está em todos os lugares, então não precisa ir para a igreja. Jacó compreendia que Betel era o lugar especial. E eu quero dizer para você, esse é o lugar especial. Esse é o lugar que Deus nos trouxe. Irmãos, avivamento espiritual não acontece para aqueles que estão longe da igreja, ou até mesmo para aqueles que estão dentro da igreja, mas o coração está lá no mundo. Avivamento espiritual não acontece para estes. Nós conseguimos ouvir a voz de Deus quando nós estamos lendo a Bíblia, mas nós obtemos maior compreensão e maior crescimento quando nos reunimos neste templo para aprendermos juntos. Deus deseja isso. Deus permitiu que eu tivesse tempo durante essa semana para poder preparar essa mensagem. Deus permitiu. E Deus te trouxe aqui nesta noite para ouvir desta mensagem. Adiantaria alguma coisa eu ter gastado horas num sermão e não ter ninguém para ouvir a mensagem? Tudo bem, Deus quer falar somente comigo? Senhor, muito obrigado que o Senhor quer falar comigo. Mas eu creio que Deus quer falar com outras pessoas também. Por isso que Deus nos dá esta oportunidade. Porque Jacó obedeceu ao que o Senhor lhe pediu, ele reconheceu a atuação de Deus em sua vida. E o versículo 3 diz: e ali farei um altar ao Deus que me respondeu. Olha a expressão de Jacó. Ele fez um altar ao Deus que lhe respondeu no dia da sua angústia. E Deus não apenas respondeu para ele, o versículo continua dizendo: e que foi comigo no caminho que tenho andado. Deus está comigo e com você em todo o tempo. Em todo o tempo Deus está conosco. Ele só não está, sabe quando? Quando eu falo para ele assim: Senhor, fica de lado aí porque eu vou fazer uma coisa que o Senhor não vai gostar muito não. Que se chama pecado. Mas quando nós buscamos, quando nós nos interessamos por Deus, Ele está conosco em todo o tempo. E Jacó, ele reconheceu a atuação de Deus em sua vida. Respondeu para ele. Estava com ele em todo o tempo. O mover de Deus, ele é muito nítido na vida de todo aquele que busca comunhão com Ele. É fácil perceber o poder que Ele tem, porque o poder dele é manifestado de uma forma direta em nós. Direta. Quanto mais nos aprofundarmos em conhecer do nosso Deus, mais seguros e mais esclarecidos nós estaremos sobre os planos que Ele tem para nós. Será que você sabe qual que é o plano de Deus para você? Ah, pastor, não sei. Busca a Deus. Peça a Ele. Porque Ele diz na sua palavra que todo aquele que busca, acha. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta vai ser aberta.
Nós temos livre acesso ao nosso Deus. E com isso, nós vamos estar mais seguros e mais esclarecidos. Então, dúvida não vai fazer parte da minha vida. E dúvida é falta de fé. E falta de fé é pecado, porque nós não conseguimos agradar a Deus com falta de fé. Ouvir e obedecer são certezas de resultados abençoadores. Não apenas ouça, obedeça o que Deus quer para você, o que Deus está pedindo de você, o que Deus deseja de você. Temos ouvido a voz de Deus no dia a dia? Pastor, eu não tenho ouvido a voz de Deus todos os dias. Vai para este livro todos os dias. Você vai ouvir a voz de Deus. Vai para este livro. Você tem livre acesso a este livro. Faça esse compromisso e você vai começar a experimentar avivamento espiritual na sua vida. Você vai ser abençoado. Você vai ser abençoada, com certeza. Em segundo lugar, o avivamento bíblico acontece quando se abandona o pecado e as formas de idolatria. Quando você abandona o pecado e as formas de idolatria. O versículo 2 e o versículo 4 diz o seguinte: Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e os arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Os filhos de Jacó, Simeão e Levi, eles haviam matado todos os homens de Siquém para se vingarem do mal que haviam feito à sua irmã Diná. Eles saquearam a cidade, eles levaram os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade no campo, levando também cativas as mulheres e crianças. Então era uma situação dramática, e Jacó sabia que este ato traria revolta e ódio dos povos vizinhos. Então eles precisavam de uma intervenção, e não era de uma intervenção humana, eles precisavam de uma intervenção divina naquele momento. Eles precisavam de um grande milagre. Esse livramento para eles ia ser um milagre para eles. E para que o livramento fosse concretizado, o povo precisava se livrar de condutas que desagradavam ao Senhor. Porque se eles estavam desejando que Deus os abençoasse, eles precisavam estar em comunhão com Deus. O mesmo acontece comigo e com você. Se eu quero bênçãos de Deus, eu preciso estar junto com Ele. Eu preciso estar do lado dEle. Então Jacó pediu para abandonarem os ídolos. E não eram apenas estátuas. Logo nós pensamos em ídolos, não é? Nós pensamos em imagens de escultura. Não. Ídolos não é somente estátuas, imagens de escultura, mas sentimentos e reações que estavam tomando o lugar de Deus. Isso também podem ser ídolos nas nossas vidas. Sentimentos e reações que tomam o lugar de Deus. E a outra ordem de Jacó foi: purificai-vos. Eles estavam cheios de impurezas por causa dos pecados. Haviam roubado, saqueado e destruído. Portanto, eles não podiam subir a Betel, a casa de Deus. Eles não podiam. Eles precisavam se purificar. E a terceira condição de Jacó foi que mudassem as suas vestes. Por quê? Eles estavam com as vestes sujas de sangue daqueles que eles haviam exterminado. Eles precisavam então mudar as suas vestes. E para se chegar à casa de Deus, são necessárias vestes limpas, como diz lá em Eclesiastes 9:8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, isto é, sem mancha de pecado. O homem natural, ele precisa se libertar de muitas coisas que para ele são ídolos. Hoje em dia, o tempo para buscar e servir a Deus está reduzido, porque o tempo para ganhar dinheiro é mais importante.
a necessidade em vir para a igreja está sendo tomado pelo prazer de ficar em casa dormindo ou assistindo a um programa de televisão. A bênção de passar um tempo lendo a palavra de Deus está sendo substituído pelo contato diário e contínuo das mídias sociais. Todo o padrão bíblico está sendo desvirtuado pelo sistema que o mundo está regendo, onde cristãos estão defendendo tais teses. Tudo o que colocamos à frente de Deus é ídolo. E sabe de uma grande verdade? Deus, Ele não divide a sua glória com nada e com ninguém. É o que diz Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Precisamos analisar se temos ídolos, e se existem ídolos, precisamos abandoná-los. Desejo avivamento espiritual? Preciso abandonar os ídolos. Pastor, eu sou crente, eu sou evangélico, na minha casa não tem ídolos. Você pode ser crente, você pode ser evangélico, e o ídolo está dentro de você. Está dentro de mim. Se eu estou colocando coisas na frente de Deus, quer dizer que são mais importantes do que Deus. Precisa-se também lavar-se das imundícias, adultério, roubo, bebedices, mentiras, drogas, corrupção, fraude, espírito de vingança e etc. Nós precisamos nos lavar destas imundícias, para que aconteça o que diz Efésios capítulo 4, versículo 24, na minha e na sua vida. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem, ele é criado em verdade, justiça e santidade. Esse é o novo homem, que eu e você precisamos desejar ser. O novo homem, ele ficará em evidência quando passar a pensar como Deus pensa. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, quanto ao mais, salvos, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Jacó, ele também pediu para mudarem as vestes. E mudar as nossas vestes é procurar a aparência que honra a Cristo, e não a nossa carne, ou os olhares daqueles que nos contemplam. Mudar as nossas vestes é deixar a vaidade de lado. A vaidade tem sido um grande ídolo nos dias de hoje, desonrando Deus e manchando o testemunho de muitos cristãos. As arrecadas citadas no versículo 4 eram os brincos e simbolizavam a vaidade. E esses brincos não eram simplesmente para simbolizar vaidade, mas também para cultuar a ídolos. Então, precisamos tirar as arrecadas, a vaidade. O avivamento bíblico, ele acontece sim, quando ouvimos e obedecemos a voz de Deus, e quando nós abandonamos o pecado e toda forma de idolatria. Eu sei da minha vida, e eu também sei que você sabe da sua vida. Agora, precisamos tomar uma decisão, não é? E nós falamos sobre decisão hoje pela manhã. Eu preciso decidir experimentar desse avivamento bíblico.
desse avivamento espiritual. Se eu busco, logo eu vou achar. Se eu invoco a Deus, logo Ele vem ao meu socorro. Ele tem compaixão de mim. Ele quer me ver perto dEle. Mas eu preciso desejar estar perto dEle e fazer aquilo que agrada a Ele. Eu não vou conseguir avivamento espiritual se eu não procurar fazer aquilo que agrada a Ele. E em último lugar, o avivamento bíblico acontece quando se tem a vida cheia do poder e da autoridade de Deus. O versículo de número 5 diz: E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor dele, e não seguiram após os filhos de Jacó. Nós jamais iremos nos arrepender em buscar ao Senhor e ficar ao seu lado. Ele nunca irá nos decepcionar ou desistir de nós, nunca, jamais. Quando partimos para cumprir o mandado divino, Deus vai conosco. Deus mesmo, Ele infundirá terror aos nossos inimigos. Então, eu não preciso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu não preciso. Eu não preciso ficar de mal de alguém. Eu não preciso ficar olhando atravessado para as pessoas. Não preciso. Se as pessoas estão errando contra a minha pessoa, não é problema meu. Nós precisamos decidir isso para a minha vida, para a nossa vida. Se as pessoas estão atentando mal contra nós, não é problema nosso, o problema é delas. Então o Senhor, Ele sim fez justiça a favor de Jacó. E Deus concederá poder para vencermos os inimigos. E nós vamos vencer os inimigos através do nosso bom testemunho. Nós conseguimos calar as pessoas quando nós não fazemos aquilo que elas desejam que nós façamos. Quando elas esperam uma reação de nós e nós fazemos totalmente o contrário. Quando elas desejam que nós venhamos gritar, fazer de tudo para causar transtornos e nós não fazemos, aí nós derrotamos o inimigo. Isaías 41:10 diz o seguinte: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o meu e o seu Deus. Eu tenho certeza disso. Porque nós servimos a um único Deus. Em que nível está o poder e a autoridade de Deus na minha e na sua vida? Nós podemos medir através do desejo que nós temos em agradá-lo. E também podemos medir mediante todo o esforço que fazemos para servi-lo, sendo que, na verdade, nós não encaramos como fardo servir a Deus, mas como privilégio. Hoje eu estava agradecendo a Deus, no culto de oração dos homens, pelo privilégio que eu tenho de servir a Deus. Olha, sinceramente, eu sou muito mais privilegiado que vocês. Sinceramente falando. Não é por questão de cargo de liderança, não. Porque isso não importa. E Deus sabe da minha sinceridade. Isso não importa para mim. Questão de autoridade. Não, isso não importa. O que importa é porque Deus me dá o prazer de servi-lo. Isso sim importa. É uma bênção quando nós pedimos a ajuda de alguém e essa pessoa faz com todo carinho e amor. Isso sabe o que é? É evidência de avivamento espiritual. É muito gostoso pedir a ajuda de alguém e essa pessoa estar disponível. E fazer com afinco. Fazer com amor, com dedicação. Eu fui muito abençoado com vocês, por vocês, no dia de Ano Novo. Antes, não é? De certa forma eu tinha feito uma exortação, falando para que quando você terminar o seu jantar, apenas pegue a sua cadeira e coloque no lugar. Sabe o que eu percebi depois? A bênção de ver inúmeras pessoas, inúmeros de vocês,
Não só juntando as cadeiras, colocando no lugar, mas fazendo além. Que bênção! Isso é amor por Deus. E se eu realmente estou demonstrando amor por Deus, Ele está me vendo e Ele está produzindo em mim aquilo que realmente vai ser perfeito na minha vida, abençoador na minha vida. Eu vou ver o quanto que é prazeroso servir a Deus. E naquele dia nós saímos daqui tarde da madrugada, vamos dizer assim, né? Nós saímos da madrugada. E tivemos que mandar pessoas embora. Vamos que só falta você. Eu usei essa expressão para uma irmã aqui. Só falta você terminar o que você está fazendo para nós irmos embora. Fazendo com amor, com dedicação. Sabe por quê? Porque ama a Deus. Isso é evidência de avivamento espiritual. E todos nós somos abençoados. Pensar numa vida cheia do poder e autoridade de Deus é chegar à conclusão que nós temos posse de um livro perfeito, que tem a capacidade de transformar a nossa vida, pois tem transformado diretamente, ela tem transformado a nossa vida. Nós temos livre acesso à pessoa do nosso Deus através da oração, e nós podemos nos comunicar com Ele em todo o tempo. O notável dessa comunicação é que Ele responde ao nosso clamor e concede aquilo que nós pedimos. O poder e a autoridade de Deus em nós também são visíveis, onde nós podemos dizer para todas as pessoas que nós somos filhos de Deus, não pelo nosso merecimento, mas pela graça infinita de Deus. Nós podemos dizer para as pessoas: eu sou salvo, eu sou filho de Deus, quando eu morrer eu vou para o céu, não pelo meu merecimento, mas pela graça infinita de Deus. Você quer poder maior que esse? Não existe. Não existe. Agora esse sentimento ele precisa ser vivo na minha vida. E ele só vai ser vivo se eu estou buscando avivamento espiritual. Os inimigos de Jacó, eles perceberam que eles estavam cheios do poder e da autoridade de Deus, pois o próprio Deus combateu contra os inimigos em favor de Jacó e daqueles que estavam com ele. E Deus também combate a nosso favor. Deus também está do nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo, nos livrando de coisas horríveis. Hoje mesmo a Catarina disse que houve um assalto de frente à sua casa. E não foi agradável ver aquele assalto. E onde está a Catarina? Aqui, ó. Está sentada no banco ouvindo a palavra de Deus. Você quer bênção maior que essa? Isso é o poder e a autoridade de Deus sobre os seus. A hora que eu estava vindo na BR-060, não sei o que aconteceu, mas algo aconteceu. Tinha viatura e estava em cima do viaduto. Pessoas paradas, olhando para baixo. Não sei o que aconteceu. Quando chegamos mais à frente, estava passando uma viatura do ML, uma ambulância do ML, né, um veículo. Não sei, mas nós estamos aqui. Isso é o poder e a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Nós podemos dizer que Deus está nos guardando. E se acontecer alguma coisa, não foge ao conhecimento de Deus. E Deus tem um propósito. E os propósitos de Deus é para nos abençoar. E eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar nisso. Eu falei com o meu primo, essa semana que se passou, ao qual nós estamos orando, o José, e ele disse o seguinte: olha, Deus já sabia o que ia acontecer comigo. E eu sei que Deus está no controle. Estou apenas olhando para Ele. Isso é a autoridade e poder de Deus sobre a vida dos seus. Isso nos mostra que aquele que está cheio de Deus, depende dEle, entrega tudo a Ele e espera nele, diante de todas as lutas que vêm a cada dia. Uma pessoa avivada, ela não luta contra pessoas, mas contra Satanás, que quer causar discórdia entre as pessoas. Uma pessoa avivada não fala de irmãos, mas fala para o irmão,
com a intenção de ajudá-lo. Uma pessoa avivada não cria inimizades, mas procura se humilhar para que as amizades prevaleçam. Uma pessoa avivada procura viver de acordo com o que diz Romanos capítulo 12, versículos 9 até o versículo 21. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora que nós vamos ler esse texto. Romanos capítulo 12, versículos 9 até o versículo de número 21. E eu quero que você preste muita atenção neste texto. Uma pessoa avivada, ela vive de acordo com este texto. Romanos capítulo 12, versículos 9 até o versículo de número 21. A palavra de Deus diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai ao que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E sendo assim, o poder e a autoridade de Deus será vista através de cada um de nós. Com certeza. Concluindo, a sua vida tem passado por um avivamento bíblico? Você já confessou e abandonou os pecados que o oprimiam? Você tem vivido cada segundo para Deus? Você tem ouvido a voz divina diariamente? O Espírito Santo, ele tem pleno domínio em sua vida diária? A cada novo dia, você percebe mudanças importantes em sua vida? Qual a resposta para cada pergunta? Tem um pensamento que diz o seguinte: meu nome é tempo. Meu nome é tempo. Eu tive um começo e terei um fim, mas agora estou medindo a sua vida. Os homens me esperam, submetem-me, temem-me, mas ninguém, a não ser Deus, pode me fazer parar. Ele me controla e me manda prosseguir. Muita gente não liga, pensa que eu não vou parar nunca, mas vou. Quando eu parar, a eternidade prosseguirá. Sim, o meu nome é tempo. Eu estou me aproximando do fim e vou levá-lo comigo para a eternidade. O meu nome é tempo. Irmãos, vamos aproveitar o tempo que o Senhor tem nos dado para fazermos o nosso melhor para Ele e por Ele. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar o tempo que Deus tem nos dado para experimentar desse avivamento espiritual. Vamos experimentar o tempo que Deus tem nos dado para realmente termos uma vida diferente, diferenciada. Como aqueles que são chamados de cristãos.
Cristão quer dizer pequeno Cristo. E aí eu tenho que avaliar a minha vida. Se eu sou um pequeno Cristo, logo eu preciso fazer tudo aquilo que Ele faria. Pensar naquilo que Ele pensaria. Ir para caminhos que Ele iria. Se eu sou um pequeno Cristo. E assim eu vou experimentar avivamento bíblico na minha vida. Perto dele, o avivamento sempre está ativo. E as bênçãos são visíveis. Experimenta então avivamento para a sua vida. Combatamos contra o velho homem todos os dias, para que a nova criatura em Cristo possa resplandecer neste mundo. Que Deus ajude a mim e a você, e vamos realmente experimentar desse avivamento bíblico, desse avivamento que faz diferença, e que me coloca numa posição diferente, sendo filho de Deus, honrando, ouvindo e obedecendo, realmente fazendo jus à nossa posição de filhos, de cristãos, pequenos cristos. Que Deus nos ajude. Feche seus olhos, por favor, e vamos orar neste